Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer a nossa dia. discussão online. Como nunca é sem tempo no online, já que a gente está gravando e depois disponibiliza, eu lembrei de algo que a gente não fez no nosso último encontro online, que foi se apresentar. Nós, enquanto docentes do grupo Kaizen. Então, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir só para os meninos que são docentes do Kaizen também só falar o nome, enfim. Então, eu me chamo Pétala, de formação sou enfermeira, sou professora da Escola de Saúde da UFRN e atualmente estou na liderança do nosso grupo de pesquisa. Ok. Meu nome é Kisna, também sou professora da Escola de Saúde, tenho formação, graduação em enfermagem e atualmente eu sou vice-líder do grupo de pesquisa. Cadê Cris? Cris, ela acho que ela não foi. Ah, sim. Tá. Verdade, desculpa. É porque é pela sequência, por isso que eu perguntei. Sim. Meu nome é Theo, né? Alguns de vocês já me conhecem de outras aulas. Eu também sou professor lá da Escola de Saúde, né? E sou um dos docentes que tá junto com as meninas para conduzir o Kaizen. Eu agora? É. Eu sou Raíssa, também professora lá da Escola de Saúde, enfermeira também de formação, e na escola eu atuo mais na área de vigilância em saúde e meio ambiente, mas também estou participando das discussões do Kaizen. No momento eu estou afastada para o doutorado, por isso que em algumas reuniões eu não estou conseguindo ir, está chocando com horários, mas sempre que possível eu estou participando também das atividades do grupo. Ótimo, então. A gente também tem a professora Cristiane, né, que hoje está eu falei no parquinho, porque ela está sozinha com os 2 filhos dela, então fica um pouco complicado, né, o contato online com 2 crianças, enfim. Vocês compreendem? Lanúzia está A Lanúzia chegou? Cadê Lanúzia que eu não estou vendo? Está ali embaixo. Gente, então, basicamente, só explicar como que funciona a nossa discussão online. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma breve apresentação a partir do tema, né, que foi votado lá no nosso Instagram. Nesse momento da apresentação, eu vou mutar o microfone de todo mundo para a gente ter uma facilidade, certo? Não ter nenhum ruído durante essa conversa online. E depois a gente passa para a fase da gente fazer uma discussão online mesmo, certo? E aí, o que a gente combina é para a gente, seguindo ali as regras da etiqueta, para cada um falar de uma vez, ou você usa a ferramenta do próprio Zoom de levantar a mão, né? Se você for na sua telinha, em cima, nos 3 pontinhos, você consegue achar essa ferramenta de levantar a mão. Ou então, como eu vou colocar na tela todo mundo aparecendo, é só fazer assim, que aí eu sei que você quer falar, aí eu libero o seu microfone. Combinado? Combinado. Pronto. Então, eu vou mutar todo mundo agora, certo? Mas os meninos, os docentes, se alguém quiser falar alguma coisa, é só fazer a mesma tentativa lá de levantar a mão que eu libero vocês. Certo. Ok. Todos veem a apresentação? Pronto. Então, gente, a gente vem fazendo enquetes semanais. Quem não nos segue lá no Instagram, é interessante que sigam. O nosso arroba é @gpkaizen. E aí, semanalmente, a gente está fazendo a enquete para a gente votar o tema mais interessante de discussão. Esse formato da discussão online foi um jeito que nós, enquanto grupo de pesquisa, pensamos de não nos desconectarmos durante esse período de distanciamento social e, de alguma forma, contribuir, né, com temas que são importantes para, né, qualquer pessoa envolvida, tanto no meio acadêmico quanto profissional, temas relacionados à pesquisa científica. Então, durante, né, nosso encontro online de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre fichamento, que foi o tema mais votado. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse documento, o que é um fichamento, e dar algumas dicas de construção.
Desde então, eu coloco que são dicas personalizadas de como a gente trabalha, mas isso não é uma regra, não é a única forma de fazer e nem a melhor, certo? Mas a gente vai compartilhar que a gente entende que pode ser, né, algo interessante para quem está começando ou querendo aperfeiçoar essa forma de fazer o fichamento. Desde então, né, eu vou falar um pouquinho do conceito mais lá na frente, mas desde então é importante lembrar, para quem nunca viu esse termo, acho que todos viram, mas que o fichamento ele nada mais é do que uma forma de documentação de um processo de leitura. Então, eu faço uma leitura, eu estudo, enfim, e eu quero documentar os pontos principais. E o fichamento é uma das formas de se documentar um processo de leitura e de estudo. Então, com base nesse breve conceito, a gente já percebe que fichamento tem tudo a ver com leitura e tem tudo a ver com estudo. E é importantíssimo a gente lembrar que são dois aspectos que são muito subjetivos. Não existe uma melhor forma de estudar, não existe uma melhor forma de ler, certo? Então, é muito subjetivo, é muito pessoal. Como você estuda, né? Quais técnicas ou estratégias você utiliza durante as suas leituras? Cada um vai responder de um jeito e todas as respostas estão corretas, se ela for a mais adequada, a mais interessante para você. Mas com base nessas perguntas, a gente faz só uma breve reflexão da qual surge a importância do fichamento. Tem muitas pessoas, por exemplo, que usam marca-texto, né, na hora da leitura. Então, eu vou lendo e vou marcando aquilo que eu acho mais interessante. Entretanto, por vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, acontece de o texto ficar assim, né? Eu marquei tudo, saí pintando tudo de amarelo. Outras pessoas utilizam, ao invés de um marca-texto, o post-it. E por vezes a gente corre o mesmo risco, né? A gente sai ali amontoado de post-it na nossa vida, porque a gente não consegue priorizar o que é o mais importante. E é aí que surge, né, a ideia do fichamento, com essa ideia da priorização do que é importante durante um processo de leitura. Então, marcar somente o importante, será que é tão fácil assim? Né? E aí a gente reflete que a base do fichamento é a gente responder a essa pergunta, com base em todo o conteúdo que eu estou exposto da minha leitura, do meu estudo, o que é importante. Isso é muito subjetivo, não é mesmo? Então, para tornar esse processo um pouquinho mais objetivo, é que a gente vai dar algumas dicas de produção de fichamento. Então, antes mesmo de se pensar em qualquer fichamento, essa pergunta deve ser a nossa norteadora do nosso processo de estudo e de leitura. Então, por isso que a nossa primeira dica é que vocês façam leituras dirigidas, né? Que a leitura ela tenha um objetivo, que eu trace um objetivo para minha leitura e daí o que é importante dessa leitura eu já vou pensar antes de ler. É importante a gente sempre lembrar que não tem uma regra, mas algumas dicas podem ser valiosas até para otimizar o tempo e fazer processos de fichamento que sejam mais interessantes, digamos assim, que facilitem um processo de escrita no futuro. É óbvio que antes de qualquer marcação no texto, né, seja post-it, seja lápis, seja o marca-texto, é importante fazer uma leitura detalhada, né, desse material. A gente nunca orienta, né, que na primeira leitura você já saia marcando tudo. É importante você fazer aquela leitura flutuante do material, que você tenha, né, contato com as partes mais digamos assim, importantes da sua leitura. Então, vou dar uma olhada na metodologia para ver como essa pesquisa foi feita, olho lá a conclusão, qual o objetivo. Então, eu leio esses elementos principais para saber um pouquinho sobre o que esse texto fala. E aí sim, né, quando eu iniciar um processo de leitura na íntegra, aí eu penso nessa leitura que a gente chama de leitura dirigida. O que seria uma leitura dirigida? Seria você, antes de ler, pensar sobre alguns questionamentos. Eu vou ler sobre qual assunto, né? O que eu desejo capturar nessa leitura? É alguma informação específica ou é tudo o que foi escrito? Então, estabeleça o objetivo da sua leitura. É importante a gente lembrar que a gente precisa separar dois tipos de leitura.
aquela leitura para o nosso estudo, né, no geral. Então, por exemplo, a Kisna falou, eu sou professora da área de epidemiologia. Ela lê muito texto sobre epidemiologia para se embasar, enfim. Não é para escrever um artigo em específico, é para se embasar. Então, esse processo de leitura mais geral, de estudo, ele não precisa ser tão sistemático assim, né? Porque você vai ler em busca do novo, digamos assim, né? E aí é quase que óbvio que você vai anotar tudo aquilo que é novo para você, tudo aquilo que é mais, né, atual sobre o tema que você está lendo. O outro tipo de leitura é aquela leitura que você vai, né, fazer com o objetivo de escrever um artigo. Não sei se vocês lembram da nossa última discussão online, quem pôde participar, que a gente falou do processo de construção do artigo e que um processo crucial antes de escrever o artigo é planejá-lo, né? Então, o processo de planejamento é muito importante dentro dessa leitura e dessa escrita científica. Então, antes de você escrever uma linha do seu artigo, você vai precisar fazer várias leituras para embasar. E aí, quando eu vou ler para escrever, a gente tem algumas dicas para vocês fazerem isso. Se eu vou ler para escrever, né? Então, se eu tenho um fichamento de alguns artigos para que eu possa escrever no futuro, a gente sugere que vocês sigam essa etapa. Então, eu vou fazer um artigo sobre a minha pesquisa, que foi sobre o tema X e que teve tais resultados. O primeiro passo é planejar esse processo de escrita, né? A gente, particularmente, eu utilizo, depois os outros docentes vão poder dar seus depoimentos também. Particularmente, eu utilizo o que eu chamo de sumário comentado, que pode ser até um tema para uma nossa próxima reunião. Eu faço um esquema das sessões que vão conter o meu artigo. Então, o artigo vai ter introdução, método, resultados, discussão e conclusão. Eu faço aquele sumário básico. Mas aí, ao invés de colocar um número de página, que é o clássico do sumário, eu comento ele. Então, na introdução, o que eu espero escrever? O meu primeiro parágrafo vai ser sobre isso, o segundo sobre isso. Eu faço um esqueleto do meu processo de escrita. Isso é o que eu digo, né? O que eu falo de planejamento de escrita, que seria a produção desse sumário comentado. Quando eu tenho essa escrita planejada, agora eu sei o que eu preciso ler, né? Então, eu preciso escrever um parágrafo sobre a importância da qualidade, quais as políticas de qualidade que tem atualmente. Se eu sei que é isso que eu preciso escrever, em contrapartida, eu sei que é isso que eu preciso ler. Correto? Então, eu chego no meu segundo passo, que é ler guiado pelo planejamento da escrita. Então, quando eu for buscar os artigos para subsidiar essa escrita, eu já busco com base naquilo que eu planejei que eu vou escrever. E aí, quando eu for ler esses artigos, a extração, né, das informações, aquela famosa pergunta, o que é importante? Agora eu sei responder. O importante para mim é aquilo que vai subsidiar a minha escrita. Então, aqueles tópicos que eu coloquei no meu sumário comentado são exatamente os tópicos que eu vou buscar extrair dos artigos que eu estou lendo. E aí vocês vão ver quando eu mostrar um exemplo, né, de fichamento que eu utilizo, que inclusive eu coloco aqueles tópicos no meu documento. Então, eu preciso de um conceito de qualidade. Então, eu coloco lá, conceito de qualidade, e vou extraindo dos artigos, né, os conceitos que eles colocam. Então, nesse processo, né, a gente planeja cada uma das etapas até que a gente chegue no processo de escrita. É bem interessante que vocês experimentem utilizar essas etapas de planejamento para a escrita. Quando a gente faz isso, fica facilitado o nosso processo de escrita, tem qualidade no nosso processo de escrita, e a gente sai de algumas armadilhas que, por vezes, a gente cai quando a gente vai escrever sem planejamento. A principal armadilha de escrever sem planejamento, sem essas 3 etapas anteriores, é a gente fazer aquele famoso texto Frankenstein. Eu começo a escrever
e aí eu percebo que está faltando um pedaço. Ah, eu queria um conceito sobre aquilo. Eu paro o meu processo de escrita e vou buscar aleatoriamente alguém que fale aquele conceito e simplesmente encaixo dentro do meu artigo. Por vezes isso fica muito estranho, né? Porque eu nem sei se aqueles autores conversam, porque eu saio catando um pedaço de cada um. Eu não coloco os autores para conversar. Não sei se vocês lembram, né, que na nossa última reunião, quem pôde participar, a gente falou da história da discussão fofoca. Fulano disse isso, Cicrano disse aquilo. Mas como eles conversam, né? Tem similaridades, tem diferenças? Se a gente não fez essa leitura antes, embasada em um processo de planejamento, a gente corre muito mais risco da nossa escrita não ser concatenada, não ser coesa, certo? Essa é a principal armadilha de uma escrita científica. Uma outra armadilha de uma escrita científica é você começar a escrever pedaços de cada artigo e no final você não sabe nem de onde você tirou. E aí, quando você vai fazer a sua lista de referências, caos, né? Meu Deus, quem falou esse conceito? Não sei, eu não documentei o meu processo de leitura. Então, essas são as duas principais armadilhas da escrita científica que o fichamento pode acabar com elas, né? Pode sanar, pode prevenir, que seria a questão da escrita sem coesão entre as partes e a dificuldade de achar as referências. Se você documenta o seu processo de leitura, isso não vai acontecer. E é aqui, nessa terceira etapa dessa escadinha, que a gente coloca o nosso fichamento, né? Então, eu planejo a escrita, eu leio guiada pelo planejamento da escrita, eu extraio o que é importante e essa extração precisa ser documentada. E onde que a gente documenta a extração das partes mais importantes do texto? Pode ser no fichamento, que é sobre ele que a gente vai falar agora. É importante na técnica de leitura, né, na segunda etapa, que vocês estabeleçam também algum código para vocês, né? E isso é muito subjetivo, gente. Vocês podem usar o que vocês quiserem, né? O que for mais, digamos assim, afetivo para vocês. É importante que a leitura ela também tenha esse processo afetivo, mas cria o seu código, certo? Então, eu vou marcar de amarelo tudo que é conceito, de laranja tudo que é dado epidemiológico, de azul tudo que é benefício, enfim, certo? Cria o seu código. E isso para quem lê em papel, né? Porque tem também já as pessoas que adquiriram a habilidade de ler digitalmente, né? Eu estou tentando, diariamente, eu fortaleço esse hábito, ainda tenho muita dificuldade de ler no computador, a minha crítica é muito maior quando eu risco, quando eu escrevo, enfim, mas também é um hábito a se desenvolver. E existem, sim, hoje, ferramentas para a gente usar essas mesmas coisas no meio digital, né? O PDF já oferece ferramenta de comentário, o Word isso é mais facilitado ainda, enfim. No processo de leitura, é importante que vocês já estabeleçam esse código, porque aí depois a extração para o fichamento vai ficar muito mais facilitada, né? Porque você já separou, digamos assim, as categorias na sua cabeça do que você vai precisar extrair. E com relação à técnica para sintetizar o texto, que seria a terceira etapa, eu deixei esse slide só para a gente lembrar, gente, que o fichamento não é a única forma de extrair dados, certo? Existem outras formas de extração de dados também, e o fichamento é uma delas, certo? E creio que é a mais utilizada pelos pesquisadores hoje em dia, porque facilita bastante esse processo de escrita no futuro, quando você já documenta tudo de forma bem organizada. Então, o fichamento, né, ele tem esse nome porque originalmente se utilizava aquelas fichas, né, aquelas fichas para se documentar, em fichários mesmos, por isso esse nome, e nada mais é do que uma forma de registrar informações a partir do processo de leitura. O objetivo número 1 de um fichamento é que você não precise fazer a leitura na íntegra do texto depois. É importante que vocês estabeleçam isso como objetivo. Porque se você fez um fichamento, você leu o seu fichamento e você precisa voltar no texto de origem porque o seu fichamento não está claro, você não fez um bom fichamento, certo? Então, o nosso primeiro objetivo é fazer um fichamento que seja capaz de substituir a leitura na íntegra do texto, certo? Esse é o objetivo número 1. Então, o fichamento ele é um método de pesquisa e de documentação
pessoal, super subjetivo. Se eu pegar o fichamento de Raíssa, eu não vou entender nada, né? Se eu pegar o fichamento de Theo, eu não vou entender nada, porque ele é pessoal. É a minha forma, né, de sintetizar as informações importantes durante a minha leitura. E ele pode ser realizado de várias maneiras, certo? Há quem faça fichamentos em cadernos, no papel, há quem faça fichamentos digitais, em Word, enfim, certo? Em Google Docs, seja o que for. E isso não tem uma regra. Qual é melhor? Não sei. Você vai descobrir qual é o melhor para você, certo? Particularmente, eu posso falar que, né, antigamente eu fazia todos os meus fichamentos no papel. Eu escrevia, né? Escrevia. Eu tenho cadernos de todos os meus fichamentos dos meus processos formativos, da graduação, do mestrado, do doutorado. Até aí era, né, no papel. Depois o tempo vai se traduzindo em algo muito escasso na nossa vida, né? E a gente vai buscando alternativas para otimizar. E hoje todos os meus fichamentos são digitais. E eu não faço um fichamento por Word, eu faço um tema por Word. Então, eu tenho em um Word fichamentos sobre segurança do paciente, todos os textos que eu li sobre segurança do paciente. Em outro Word, fichamento sobre tecnologias e por aí vai, certo? Então, eu tenho documentos com fichamentos de temas sobre diferentes artigos. Isso é algo pessoal, foi algo que, para mim, dá muito certo, mas, como sempre eu vou frisar durante essa fala, é algo pessoal, certo? Veja a melhor forma para você. Desde que a função básica do fichamento não seja perdida, que é organizar ideias a partir do estudo do seu material de pesquisa. É importante lembrar que não só são trechos que você copia e cola, né? Não é só um copiar e colar do texto original, mas sim ideias acerca daquele texto, com base naquela pergunta inicial, o que é importante, que você organiza de forma ordenada, né? Para que você recupere as ideias daquele texto quando você precisar. O que é importante nesse processo é pensar sempre no objetivo de leitura, né? O que você esquematizou antes, né? O que é que você vai extrair desse texto, o que é que você espera fichar dele. Então, a dica, né, número 1 é seguir aquela escadinha das 4 etapas. Não pule etapas, certo? O processo de planejamento, gente, ele pode demandar tempo, mas é um tempo que ele é frutífero no futuro, certo? Então, se você planeja bem, se você documenta bem, a escrita, ela é 100% facilitada. Gastem tempo planejando, isso é muito importante na escrita científica. E aí, agora eu vou dar algumas dicas, né, de produção, e são dicas extremamente pessoais, certo? Não tomem como único exemplo da vida de vocês. Depois a gente vai abrir para discussão, e aí cada um pode até falar um pouquinho como faz, se faz diferente, enfim, para que a gente tenha outras dicas também, certo? Para além das dicas de construção, tem algumas regrinhas ouro, que essas daqui eu encaro não como pessoais, mas super necessárias, certo? A primeira coisa, gente, é que todo fichamento, a primeira informação que você vai colocar no seu documento, seja de forma escrita, seja de forma digital, é a referência do texto que você está lendo, certo? Então, no topo do seu documento está a referência em ABNT, em Vancouver, como preferirem, certo? Do material que vocês estão lendo. Particularmente, eu sempre coloco a referência em Vancouver, porque a referência em Vancouver, ela coloca o nome de todos os autores, né? Ela não usa o et al. Então, se eu precisar transformar ela em ABNT depois, é fácil. Agora, se eu coloquei em ABNT, então, coloquei só o primeiro sobrenome do autor e já é et al. E depois eu for mandar para uma revista que precisa de Vancouver, eu vou precisar voltar no texto original, porque eu não tenho os sobrenomes dos autores. Então, uma dica que eu dou para vocês é, se vocês puderem, colocarem a referência em Vancouver, porque a referência em Vancouver facilita você fazer modificações de normas depois. Mas o mais importante, seja em Vancouver ou em ABNT, é não esqueçam da referência, certo? Então, se a gente quer se poupar daquela armadilha de não achar a referência depois, deixa a referência prontinha no seu fichamento, certo? E, inclusive, não copia as informações soltas, não. Os autores foram esses, o título foi esse, não. Já faz a referência bonitinha, né? Já facilita,
já otimiza a sua vida. Uma outra dica, gente, é tudo aquilo que você copiar e colar do texto, deixa entre aspas, já coloca o número de página, já deixa como se fosse uma citação direta, para que a nossa memória, ela é muito curta, né? Então, depois, quando você for escrever e você pegar o seu fichamento, aí você vai dizer, eita, eu não sei se isso eu copiei e colei literal ou se eu reescrevi com as minhas palavras. E aí, para você não voltar no texto original e descobrir o que aconteceu e não correr o risco de cometer um plágio no futuro, porque você não lembra se você copiou e colou, tudo que você copiar e colar literalmente, deixa entre aspas, já coloca o número de página, certo? Para que você não caia na armadilha do futuro de, por falha de memória, não lembrar, cometer um plágio, certo? Dispor coerentemente o texto é uma outra dica, certo? Então, vocês façam esse fichamento na mesma ordem em que o texto está exposto, primeiro a introdução, enfim, né? Para que tenha uma ordem lógica na sua cabeça, também não é só, né, trechos soltos, sem coerência. Incluir todas as informações necessárias, lembrem, o meu objetivo é não precisar ler o artigo na íntegra depois. Então, para isso, tudo que é necessário, tudo que é importante, eu incluo no meu fichamento, certo? Então, mas eu fiz o fichamento guiado pelo que eu ia escrever, então eu só extraí o conceito, só extraí, enfim, né? Eu só precisava disso nessa fase da escrita. Eu sempre incluo nos meus fichamentos um tópico chamado assim, outras informações importantes. Porque aí tudo que eu for lendo e for interessante, eu vou colocando ali naquele tópico, certo? Porque pode ser que eu não precise dele para escrever o artigo agora. Mas um artigo que eu vou escrever no próximo mês, por exemplo, aquelas outras informações importantes pode ser que me ajudem, certo? Se possível, já use as suas próprias palavras, né? Já vá fazendo, né, paráfrases daquilo que você está lendo. Isso vai facilitar também esse processo de escrita depois. E a dica bônus, que foi a que eu dei lá no início, certo? É só faça o fichamento depois de planejar a sua escrita. Se você estiver fazendo o fichamento para escrever, certo? Lembrem que tem 2 tipos de fichamento. Aquele para estudar, no geral, que aí não precisa ser tão sistemático assim, e aquele para escrever um artigo. Se for para escrever, a dica bônus vale muito, certo? Primeiro, planeje a escrita, leia guiada pelo seu planejamento e extraia as informações que vão embasar a sua escrita. E aí, agora eu vou mostrar 2 exemplos de fichamentos reais, certo? Meus. Então, como eu disse para vocês, eu utilizo documentos do Word com temas, certo? Então, eu tenho um documento, por exemplo, sobre fichamento sobre segurança do paciente e gestão em saúde. Então, todos os textos que eu encontrei que faziam relação entre segurança do paciente e gestão, eu fichei nesse documento. E aí, vocês observem que o meu fichamento, ele é feito num quadro, certo? E esse quadro, ele tem 2 colunas. Na coluna, né, número 1, eu coloco os tópicos que eu vou precisar extrair daquele texto. Essas informações são a minha resposta para aquela pergunta. O que é importante? Para mim, o que era importante, né, nesse processo de leitura era extrair os conceitos, era extrair a importância do gestor, enfim. Então, na coluna número 1, eu coloco os tópicos que respondem à minha pergunta, o que é importante. E na coluna número 2, aí eu vou extraindo as informações, né, por texto lido. Então, dentro desse documento, eu tenho todos os fichamentos de todos os textos sobre essa temática, certo? Percebam que a referência é a primeira informação, né, lá em cima, e eu coloquei a referência no formato Vancouver, certo? Então, nesse fichamento, eu coloquei referência, objetivo, conceito, importância do gestor, porque para esse tema era o que era importante para mim. Vou mostrar para vocês agora outro fichamento, e vocês vão ver que os tópicos são diferentes, porque para esse tema, a resposta para a pergunta o que é importante também era diferente. Certo? Então, nesse documento, eu coloquei fichamentos sobre validação de tecnologias educacionais, de hipermídias. E aí eu coloquei a referência, o país e o estado, né? Porque é um tema que é quase todo internacional, então eu sempre extraía de qual país aquele artigo foi feito, né? Porque depois, quando a gente vai escrever, é tão interessante quando a gente coloca, né? Um estudo realizado no país tal.
isso fortalece tanto, né, a nossa discussão, porque diz que você está lendo estudos de outros países. Então, nesse fichamento, eu achei importante colocar o país, objetivo, o que é tecnologia, enfim. Então, percebam, gente, que esses tópicos, eles são extremamente pessoais, certo? Eu que defini, quando eu fui fichar, que isso era importante no meu processo de leitura, certo? Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é apenas um formato que, para mim, deu certo, certo? Se alguém quiser experimentar, fique à vontade, mas lembrem que não é uma regra, em nenhum momento eu afirmei que é a melhor forma de se fazer fichamento, certo? Encontre a melhor forma para você. O mais importante dessa, né, discussão tudo é lembrar que essa formulazinha aqui, ela dá certo, ok? Eu acho que é o mais importante. Se você faz uma leitura adequada, se você documenta a sua leitura de maneira adequada, 100% de chance da sua escrita ter mais qualidade, ser mais facilitada, da sua discussão ter mais coerência, ter mais embasamento, da sua introdução ter uma concatenação lógica, certo? Então, se eu leio adequadamente, se eu planejo a minha leitura e se eu documento ela de forma adequada, não tenham dúvidas, certo? É uma fórmula que ela não tem erro dentro do seu resultado. Com certeza, certo? A escrita vai ser facilitada. Então, agora a gente vai para a nossa etapa de discussão. Deixa eu liberar o... Não, na verdade, eu não vou liberar. Quem quiser falar, levanta a mão, faz assim, e aí a gente vai fazendo a nossa discussão. Não sei se os docentes gostariam. Pronto. Vai lá. Estou liberada, né? Ok. Bom dia a todos. Eu vou relatar como é que eu faço, né? A minha dinâmica de fichamentos. Então, assim, pelo que a gente percebeu na aula, fichamento é uma das técnicas de sumarização, né? Então, uma técnica de sintetizar conteúdos. E não é apenas essa, não existe apenas essa técnica, existem outras como mapas mentais, esquemas, enfim. Então, como é que eu faço? Né? Uma leitura pensando na perspectiva de produção de artigos, certo? Porque existem diversos outros tipos de leituras. Então, a primeira coisa, eu defini o artigo vai ser uma revisão integrativa. Então, eu construo o protocolo. Construí o protocolo do artigo e, a partir desse protocolo, eu crio um instrumento para fazer fichamento. E aí, é bem parecido com o de Pétala, acho, porque a gente trabalha também juntas, né, Pétala? Então, eu utilizo a combinação de alguns aspectos. Então, eu também utilizo o sumário comentado, né? Eu utilizo, nessa estratégia, nesse instrumento, ele é estruturado como sumário comentado, certo? Eu coloco citações diretas, então, muito importante destacar a questão de você sempre colocar as aspas, as páginas, para a gente não plagiar quando estiver realmente no processo de construção. Eu também deixo um espaçozinho para ideias, né, meus comentários, e também, como o Pétala citou, eu deixo uma outra colunazinha de informações importantes, né? Então, aquelas informações que eu acho que um dia eu vou precisar. Então, algumas vezes eu também utilizo esquema, quando o assunto eu acho mais complexo, eu, além de fichar, eu coloco um campo nesse instrumento de fazer um mapa mental para tentar organizar melhor as ideias. E aí, geralmente, esses instrumentos, eles são criados no Word ou no Excel. Eu utilizo mais o Word. E aí, muito importante, uma coisa muito importante, eu sei que o tempo é escasso atualmente, né, para a gente fazer isso, mas esse fichamento, ele só deve ocorrer após a segunda leitura, porque a primeira leitura a gente não vai, na verdade, conhecer o que se trata, né, o que o autor está falando daquela questão. É na segunda leitura que a gente realmente percebe as questões mais importantes,
que podemos começar a fazer o processo do sublinhar as estratégias, destacar as ideias principais, secundárias, enfim. Então, esse é o processo que eu delimito para a construção dos fichamentos e produções de modo geral. Maravilha. Raíssa? Oi. Parabéns, Pétala, pela explanação e Kisna aí pela intervenção também. E eu fico toda a vida me perguntando que eu sou uma pessoa muito acelerada, sabe? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou extremamente acelerada. E para mim, essa questão do dar o tempo da segunda leitura é algo que é muito difícil. Porque eu, por vezes, me pego, especialmente agora, lendo um volume de artigos, de textos gigantescos para o doutorado. Quando eu pego, eu falo muito que eu estou grifando. E quando eu olho, eu grifei muita coisa. Aí agora eu tenho que me policiar todas as vezes para não estar com o marca-texto do meu lado. Porque se eu estiver com o marca-texto, quando eu olho, eu digo assim, quando eu uso o marca-texto rosa, eu digo meu texto ficou todo menstruado, né? Assim, todo manchado, todo sujo. Porque realmente, quando você não leu, é a primeira vez que você vai ler. Né? Todo mundo mostrando os seus... a primeira vez que você vai ler, tudo é novo para você, a depender daquele tema. Então, tudo é importante. Aí você quer marcar tudo. Quando você vê, você marcou o texto inteiro. E isso é uma das coisas que realmente me prejudica quando eu vou fazer esse processo do fichamento. Basicamente, eu não estruturo ainda, estou precisando melhorar nisso, eu não estruturo ainda em arquivos de Word direitinho, eu faço ainda no caderno, mas isso tem me tomado muito tempo e eu vejo que não dá mais. Então, assim, em termos de tempo, realmente, porque quando você faz o fichamento, a forma de digitar acaba sendo hoje mais rápida do que a escrita. Apesar de eu entender que na escrita parece que fixa mais. Quando eu escrevo e leio, para mim fixa mais até do que quando eu digito. Contudo, eu estou vendo que hoje, pela questão da escassez do tempo, eu não vou ter condições. Com o volume de coisas que a gente tem que ler hoje, dar conta, é bem melhor realmente já fazendo isso. E eu gostei muito das dicas de vocês. Uma outra questão que eu queria trazer aqui também é que pode facilitar ou não a elaboração de fichamentos é hoje os próprios gerenciadores de referências, a exemplo do Mendeley, entre outros. Porque dentro do próprio Mendeley, aí não seria por tema, mas seria pelo artigo. Através do espaço das notas, você conseguiria já fazer esse fichamento e ter esse artigo, não, ou esse texto, esse artigo, esse arquivo, o que for. Não que necessariamente você possa ter que voltar para ele ler tudo, já que o fichamento, a função maior dele, né, é te ajudar nessa forma de estudar e lhe poupar tempo, para você não precisar ler aquele documento inteiro novamente. A questão de você fazer isso nessa ordem do texto é muito importante. Porque às vezes a gente está tratando de um artigo de 10 páginas, mas a gente está tratando às vezes de um texto enorme, não só um artigo. A gente pode fazer fichamento de um livro. Então, quando você está fazendo esse fichamento, que você sabe exatamente a sequência de onde está, se você precisar retomar aquele material, você vai retomar de forma muito mais fácil, sem se perder tanto na sequência do conteúdo, né? Então, eu acho que, assim, é fantástico. E isso aí não é dica só de escrita acadêmica, é dica de estudo mesmo. Às vezes a gente pega um livro que a gente quer ler e extrair o principal dele e independente de ter cunho acadêmico ou não, é uma forma de você conseguir armazenar melhor aquela informação e sistematizar ela na sua cabeça. Theo. Eu estava apontando aqui algumas coisas. Acho que a primeira coisa a Raíssa acabou falando, que é a questão da leitura. Por ser tudo novo, a gente é novo. A gente vai precisar de alguma coisa nova, a gente quer, como é tudo novo pra gente, a gente acha que é tudo, naquele momento é de extrema importância, a gente sai grifando. Uma coisa que eu acho que, pelo menos em relação à minha experiência com relação a fichar, acho importante a gente falar com relação ao fichamento que para a produção científica, concordo, ele é de extrema importância. Mas eu acho que ele ajuda também para quem trabalha na sala de aula, não é? E temas específicos e o que você vai trabalhar na sala de aula, aquilo ali complementar a sua aula. E assim, por exemplo, para quem dá aula, de períodos em períodos, a gente precisa atualizar o que a gente está
expondo, né? E atualização necessariamente remete a gente a fazer uma nova leitura, a fazer uma nova pesquisa, e, consequentemente, isso leva a gente a fazer um novo fichamento. E eu acho uma estratégia de extrema importância. Não sei se alguém aqui também trabalha com sala de aula, né? E isso serve bastante. Ah, Theo, mas aí sala de aula, para mim que trabalho na vida, assim, na parte técnica, é interessante? Concordo, também é interessante. Acho que o fichamento ele vai servir de forma geral, porque às vezes a gente fica se perguntando, mas fichamento é só para pesquisa, será que tem alguma coisa para onde eu tô, que é para a parte técnica? Serve também. Qual é a questão? É a nossa rotina de fazer fichamento. Eu não sei, mas... Ixi, Maria! Assim, por favor, aqui, quem tem uma rotina de fazer fichamento aqui? Alguém levanta a mão aí, quem tem rotina de fazer fichamento. Vendo? Então, né, rotina de fichamento, a gente precisa fazer essa rotina de fichamento para as nossas necessidades. E aí, uma coisa que é importante, quando que a gente faz o fichamento? Quando que a gente lê para fazer o fichamento? A gente senta para fazer esse fichamento, a gente separa um momento para fazer isso, que eu acho interessante a gente ter essa rotina de parar um pouco, ter aquele momento para fazer o fichamento de acordo com a necessidade da gente. Eu vou revisar uma aula, eu vou sentar naquele momento para ler aquele material e separar, fazer o fichamento sobre aquele tipo de disposição que eu vou ter. Ou com relação à pesquisa, eu tenho que também ter o fichamento. Porque às vezes a gente, vou só ler aqui o artigo. Aí a gente lê, mas não separa um tempo para trabalhar o fichamento. Acho que é interessante a gente ter uma rotina para fazer isso. Principalmente na hora que a gente está adentrando em um momento específico de produção intelectual ou de atualização da nossa área técnica ou de atualização do nosso material de aula. Eu lembrei disso porque antes de começar o semestre, eu acho que muitos de nós aqui que somos professores, a gente acaba tendo que atualizar nossas aulas, a gente acaba fazendo uma leitura e eu acho que dessa leitura a gente acaba fazendo nossos fichamentos, né, para que a gente possa fazer uma certa atualização do material novo. No início, para a gente fazer fichamento, dependendo do material que a gente tem, isso é bem trabalhoso, porque a gente tem muito conteúdo, mas quando a gente já programa aquilo ali nas nossas atividades, a atualização a partir do nosso fichamento ela acaba se tornando, digamos, não é mais fácil, mas mais claro, como é que eu posso dizer? Menos complexo de se fazer, né? Então, eu acho que se a gente vai... Eu acho que todo mundo aqui poderia pensar numa rotina de fichamento, né, para si, né? Desde que contém esses elementos que a professora Pétala colocou. E é muito interessante essa rotina, né? Qualquer rotina, para que a gente possa colocar, ela demanda um pouquinho de tempo de trabalho. Mas depois que a gente coloca, ela ajuda muito. Eu sou prova dessa questão de fichamento, né? De fazer isso com o tempo organiza, né? Eu sou prova disso. Tá bom? Era isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Pronto, Vilma. Pronto. Então, eu achei excelente a colocação de todos os professores. Eu queria só dar um depoimento particular, né? Que a gente vê que o fichamento ele atende a várias necessidades. E eu, enquanto estudante, aluna de graduação, eu utilizo muito o fichamento na minha rotina de estudos. Eu não sei qual é o perfil das pessoas que estão participando dessa reunião, mas só para registrar que eu instituí, né, na minha rotina a questão do fichamento, e toda vida que eu vou estudar, eu estudo de forma mais organizada, e isso facilita muito a questão do tempo que a gente emprega para isso, né? Então, quando chega no desespero do dia da prova, a gente revisa, né? Eu faço isso, reviso todo aquele material que eu fichei ao longo, os textos complementares, inclusive as apresentações em PowerPoint que são disponibilizadas. E aí o resultado disso, quando chega na hora do desespero, né, que a gente tem tudo isso organizado, facilita muito. Então, apesar de não saber muito o perfil das pessoas que estão, só para registrar essa boa rotina que eu criei e que tem dado certo. Muito bem, orgulho da professora de metodologia. Alguém mais, gente? Só levantar a mão. Severino? Pronto, Severino, liberado.
Pronto, foi muito bom, viu, a aula. Eu queria parabenizar a todos vocês. Eu tenho uma rotina diária de fichamento. Por quê? Porque eu estudo muito para concurso e isso é a base para mim, é o alicerce. Tudo para mim ali, eu estou estudando, eu estou ainda no tempo antigo com a caneta, grifando as partes mais importantes para estudo, para concurso. Essa dica sua foi assim maravilhosa, enriqueceu bastante. Ok. Que bom, obrigada, Severino. Alguém mais? Pronto, Wilma, liberada. Bom dia a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, esqueci. Novamente do grupo, eu não lembrei, já estava aí no finalzinho de dúvidas. Mas eu queria saber, Petra, se você vai disponibilizar esse material para depois a gente dar uma olhada, ver assim, já que eu me atrasei um pouquinho de novo, mas no outro eu acabei passando batido, né? Mas aí a próxima vai dar certo. E aí, o que você me diz? Vai ser disponibilizado posteriormente? Para dar uma olhadinha, situar o que está discutindo, o que estão. Para poder dar continuidade, né? Porque você está dando continuidade, né? Da semana passada. Apesar de não ser uma continuidade em termos de temas, né? Eles se relacionam, sim. A gente tem gravado, né? As nossas discussões online. A gente já disponibilizou o link no nosso Google Classroom. Quem não faz parte do Google Classroom, lá no nosso Instagram, vocês podem procurar a postagem que tem as orientações para vocês entrarem na turma, certo? Ela é aberta também, não tem problema, a gente disponibiliza o material. Então, a gente tem disponibilizado por lá no nosso Google Classroom, certo? Então, vocês podem acessar, inclusive, o vídeo do nosso último encontro. E a gente está pensando em uma outra estratégia para tornar isso público de forma online mesmo, né? Para que todos tenham acesso. A nossa intenção é contribuir, compartilhar, né? A gente acha que é extremo defensor da educação e da ciência aberta, então não tem problema nenhum. Inclusive, tem algumas pessoas que têm dúvidas se essas nossas discussões online, elas são só para os membros do grupo de pesquisa. Elas não são, certo, gente? Vocês podem compartilhar. A gente agora tá chique, né? A gente comprou o Zoom Pro, então a gente consegue fazer reuniões mais longas e pode ser até 100 pessoas. Então, podem compartilhar, divulgar. A nossa intenção é compartilhar mesmo a nossa experiência, né? Não é nem conhecimento, é a nossa experiência que pode contribuir de alguma forma com quem esteja necessitando. Obrigada, Petra. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Peraí, Herta, tá difícil liberar seu microfone. Isso, pronto. Bom dia. Só para ver se eu estou no caminho certo do fichamento. São tópicos, lembretes de resumos de ideias. Que você vai ler um texto, um assunto, e você vai retirando e colocando no Word ou num papel, ou marcando, selecionando o que você está, tipo assim, resumindo um assunto. Então, você vai estudar um assunto para fazer um artigo, ou um TCC, vamos dizer, ou um artigo para publicar. Aí você pega aqueles vários artigos que você pesquisou, vai anotando o que é importante, a referência, o título. É nesse sentido o fichamento? Isso, ele é uma documentação do seu processo de estudo e de leitura, né? Então, ele é um documento que vai reunir os pontos principais de um determinado texto que você leu. Seja ele um artigo, um livro, como a professora Raíssa colocou, certo? Então, ele é um documento de síntese de um processo de estudo. Alguém mais? Pronto, Débora. Pronto, professora. Eu gostaria só... Tá escutando? Tá ok, né? O áudio? Pronto. Eu gostaria para ver também se eu conseguir entender perfeitamente. A leitura flutuante, ela consiste em uma leitura com uma visão um pouco mais generalista, em que a pessoa lê de forma mais rápida, né, com a visão um pouco mais amplificada.
E a leitura dirigida já seria uma leitura um pouco mais pausada, em que a gente vai pontuar alguns critérios, algumas informações importantes, seria isso. No caso, a leitura flutuante seria a primeira etapa e a leitura dirigida seria a segunda etapa, só para ver se eu entendi corretamente. Isso mesmo. Quem você quer responder? Pronto. Geralmente, essa leitura flutuante a gente faz para identificar se aquele texto, se aquele livro traz o que a gente quer, de fato, né, responder ao nosso objetivo. Já outra leitura, a leitura que a gente chama também de informativa, a gente, de fato, começa a identificar as ideias principais, as ideias secundárias, né? Tenta responder também aos objetivos já traçados anteriormente, e a gente começa o processo de sublinhar na segunda leitura, porque a primeira leitura é mais para conhecer de fato, e a segunda leitura a gente vai se aprofundar na temática, né, no conteúdo apresentado pelo autor. Certo. Só para a gente entender melhor, assim, processo também de memorização, né, que eu gosto também de, sempre quando eu estou estudando, que eu faço pós-graduação também, então eu utilizo bastante essas ferramentas de estudo, que são muito importantes. Então, utilizar, por exemplo, diferentes cores, estaria dentro desse processo de fichamento, de mapas mentais, porque a gente, com as cores diferentes, nós conseguiríamos associar mais informações, seria isso também? Sim, com certeza. Esse processo de sublinhar é bem pessoal. Então, tem gente que usa várias cores para destacar, tem gente que usa post-it, tem gente que usa coraçãozinho, estrelinha, solzinho, enfim. É algo bem pessoal, mas sim, com certeza, destacar as cores, né? Trechos com cores diferentes faz parte do processo de sublinhar. E lembrar que o fichamento, ele seria a terceira etapa. Depois de sublinhar, depois de você passar o marca-texto, aí você construiria um documento documentando aquilo que você marcou como principal. Porque se você deixar só no marca-texto, você vai precisar pegar o texto na íntegra, né? Exatamente. Você constrói um fichamento enquanto um documento à parte. Se aquele seu texto na íntegra sumiu, não tem problema, porque você documentou as partes principais dele, entendeu? Então, o processo de sublinhar, de marcar com marca-texto, de desenhar coração, exclamação, enfim, o que for, ele seria a sua etapa da leitura dirigida. E após a leitura dirigida, você faria o seu fichamento. Pronto, muito obrigada. Alguém mais? Então, eu acho que... Deixa eu só liberar... todo mundo está com o áudio liberado agora. Então, a gente vai encerrar, né, nossa segunda discussão online. Lembrar que a nossa próxima discussão, na próxima sexta-feira, a gente não vai abrir enquete, porque essa semana foi muito acirrado, né, a questão dos temas. Então, ficou bem facinho o fichamento dos tipos de revisão. Então, já está definido, na próxima semana, a gente vai discutir revisão de literatura, tipos de revisão e dicas para construir o protocolo de uma pesquisa, certo? Então, esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Então, vamos fazer porque a Agatha vai além. Basicamente, vamos fazer o nosso print final. Vamos começar a campanha. Assim, quem está sem áudio, sem vídeo, compartilhar com a gente. Eu não sei se todo mundo podia pegar um marca-texto para ficar mais temático, assim, levantar. Eu vou pegar o meu também. E quem não tem marca-texto? Quer emprestado? Poxa, Conceição. Diga nada a ninguém, né? Segredo do grupo. Segredo do grupo. Ave Maria, essa menina tá vendendo. Eita, Petra! Eu tô envergonhada. Nossa, pronto, eu não sei Qualquer quem coisa ganhou. mais aqui também. Não sei quem ganhou. Professora Petra, Lequisna, tem bastante, viu? Aí o bom é que tá Severino e eu aqui. Aí eu com Tem homem. os homens, as cores, fica tudo monocromático. Presta.
Pétala, uma coisa só que aí das cores, né? Que, só para finalizar, que a colega tinha perguntado, acho que Débora perguntou e Kisna fez a intervenção. Algo interessante é que isso também é tão pessoal que depende também do seu momento. Tem vezes que você está querendo fazer de um jeito e tem vezes que você está querendo fazer do outro. Então, tem vezes que eu sou a louca do post-it, que tudo que eu leio é cheio de post-it. E tem vezes que está tudo marcado. Então, enfim, vai depender também do seu momento. É verdade. Gente, eu vou colocar aqui ó, o lápis do Kaizen, que eu amo o grupo. Representar aqui também. Sorrindo e mostrando seu marca-texto. Nunca ganhei esse lápis do Kaizen, até hoje espero. Maria.